Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O Vigia da Noite. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração, mas naquela noite, algo mudou para sempre a forma como vejo o mundo. Trabalho como vigilante em um galpão abandonado nos arredores da cidade. O lugar servia como depósito de móveis antigos e equipamentos industriais que já não tinham mais uso. A princípio, parecia um trabalho fácil, apenas rondas a cada 2 horas e monitoramento das câmeras. Mas desde a minha primeira noite, eu percebi que aquele lugar tinha algo errado. O silêncio era pesado, o ar sempre parecia parado e às vezes, eu sentia como se estivesse sendo observado. Era por volta das 3 da manhã quando tudo começou. As câmeras começaram a falhar, exibindo estática e cortes abruptos. O monitor principal mostrava imagens de corredores vazios, mas algo parecia estranho. Em uma das telas, notei que uma sombra se movia no fundo do galpão, perto das prateleiras enferrujadas. Peguei minha lanterna e fui verificar, tentando me convencer de que era apenas um reflexo ou alguma falha no sistema. Caminhei devagar pelo chão de concreto, ouvindo apenas meus próprios passos ecoando no espaço imenso. Assim que dobrei um corredor, senti um arrepio subindo pela minha espinha. O cheiro de mofo e ferrugem estava mais forte, e um frio anormal tomou conta do ambiente. Apontei a lanterna para frente e, por um segundo, achei ter visto alguém ali. Era uma silhueta magra e alta, parada entre as prateleiras. O feixe de luz piscou, e quando estabilizou, a figura havia sumido. Meu coração disparou. Tentei chamar pelo rádio, mas só ouvi um chiado perturbador, como se alguém estivesse respirando do outro lado da linha. De repente, um barulho seco ecoou pelo galpão. Algo havia caído. Corri até o local e vi uma cadeira de madeira virada no chão. Mas o que realmente me fez congelar foi o que estava atrás dela. Uma mão esquelética saía de dentro de um dos armários velhos, os dedos longos e finos arranhando a superfície de metal. Antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu completamente. A coisa saiu de dentro do armário. Era alta, com a pele acinzentada e sem olhos, apenas cavidades escuras onde deveriam estar. Seu rosto parecia um esboço inacabado, como se alguém tivesse começado a esculpir uma máscara e parasse no meio do processo. Ela ficou ali, imóvel, como se estivesse me estudando. Meu corpo inteiro travou, e eu não conseguia me mover. Então, ela deu o primeiro passo na minha direção. Saí correndo sem olhar para trás, sentindo uma presença pesada me seguindo. Ouvi arranhões nas paredes e um som estranho, um sussurro baixo, quase como uma risada abafada. Entrei na sala de monitoramento e tranquei a porta, respirando ofegante. Olhei para as câmeras e vi a criatura parada do lado de fora, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse me ouvindo. Mas então, algo pior aconteceu. A luz piscou, e em um instante, ela não estava mais lá. Um arrepio cortou minha espinha quando ouvi a maçaneta se mexer lentamente. Algo estava tentando entrar. Peguei a arma que guardávamos para emergências, mas minha mão tremia tanto que quase não consegui segurá-la. A porta começou a render, abrindo-se aos poucos. Meu instinto me mandava atirar, mas um medo paralisante me dominava. A luz apagou de vez, e naquele breu absoluto, eu senti um hálito gelado contra minha nuca. O rádio voltou a chiar, e uma voz distorcida murmurou o meu nome. Não sei como, mas consegui sair correndo dali. Quando alcancei a saída, a porta estava trancada, como se o próprio prédio tentasse me manter lá dentro. Desesperado, bati com toda a minha força até que, de repente, tudo ficou em silêncio. A luz voltou, e eu estava sozinho. O corredor estava vazio,
a porta destrancada. Nunca mais voltei para aquele lugar. Pedi demissão no mesmo dia. Mas às vezes, no meio da noite, quando tudo está em silêncio, ainda ouço aquele chiado no rádio e o som de algo arranhando a porta do meu quarto. A Estrada dos Condenados. Trabalho como motorista de caminhão há anos, e já vi de tudo nas estradas. Acidentes, assaltos, até gente perdida no meio do nada pedindo carona. Mas nada se compara ao que vivi naquela noite. Uma viagem que deveria ser comum se tornou um pesadelo do qual nunca mais consegui acordar completamente. Era pouco mais de meia-noite quando eu estava cruzando uma rodovia pouco movimentada. O trecho era longo, cercado por mato fechado de ambos os lados. A estrada parecia infinita, sem postes de luz ou qualquer indício de civilização por quilômetros. Meu rádio chiava baixinho, pegando apenas interferências, e os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente. Eu já estava acostumado com esse tipo de trajeto, mas algo naquela noite parecia diferente. O ar estava pesado, e eu sentia uma estranha pressão nos ouvidos, como se algo invisível estivesse me cercando. Foi então que vi, no acostamento, uma mulher de branco, parada ao lado de uma mala. O instinto me mandou ignorar e seguir em frente, mas algo nela me fez reduzir a velocidade. Seu rosto estava parcialmente coberto pelos cabelos, e seus braços finos seguravam a mala como se carregassem algo muito importante. Eu nunca paro para ninguém de madrugada, mas quando passei por ela, meu coração quase saiu pela boca. Pelo retrovisor, vi que o rosto dela estava completamente desfigurado, como se fosse um reflexo distorcido em um vidro quebrado. Acelerei, meu peito apertado pelo medo irracional. Mas foi aí que tudo piorou. Apenas alguns metros depois, vi a mesma mulher parada à frente do caminhão. Eu juro por tudo que não havia como ela ter chegado ali. Era impossível. Pisei no freio bruscamente, os pneus cantaram no asfalto e o caminhão balançou. Quando finalmente parei, ela não estava mais lá. Tentei me convencer de que era o cansaço pregando peças na minha mente. Respirei fundo e segui viagem, mas, conforme os minutos passavam, comecei a ouvir um som estranho dentro da cabine. Como se alguém estivesse respirando atrás de mim. Meu sangue gelou. Olhei pelo espelho e não vi nada, mas o som continuava, cada vez mais próximo. Foi quando senti. Algo tocou meu ombro. Um toque gelado, quase paralisante. Meu corpo travou, e eu só consegui olhar pelo canto do olho. No banco do passageiro, havia uma figura sentada. Era a mesma mulher, mas agora ela me encarava diretamente, os olhos fundos como poços sem fim. Sua boca se abriu lentamente, e um sussurro fraco escapou. Você me trouxe de volta. A estrada à minha frente começou a mudar. Os postes de luz, que antes não existiam, piscavam como se estivessem queimando. As árvores ao redor pareciam se curvar, criando um túnel sufocante. Minha visão escureceu por um segundo, e quando voltei a mim, não reconhecia mais onde estava. A estrada parecia antiga, com placas de trânsito corroídas pelo tempo e um cheiro forte de podridão no ar. A mulher desapareceu, mas agora, vozes sussurravam ao meu redor. Vozes chorando, rindo, sussurrando palavras que eu não entendia. O rádio do caminhão ligou sozinho, tocando uma música antiga e distorcida, como se fosse transmitida de um tempo esquecido. O desespero tomou conta de mim. Acelerei sem rumo, tentando encontrar qualquer ponto familiar, mas a estrada parecia brincar comigo. O caminho se repetia, as mesmas árvores, as mesmas placas, como se eu estivesse preso em um laço infinito. Foi então que percebi, eu não estava mais no mesmo lugar. Ao longe, vi uma ponte de madeira que não deveria estar ali. No meio dela, havia uma figura escura me esperando. Não precisei me aproximar muito para reconhecer a mulher novamente.
Mas agora, ela não estava sozinha. Ao redor dela, sombras deformadas se moviam, criaturas sem rosto, com corpos retorcidos, observando minha aproximação. Meu corpo inteiro tremia. Eu sabia que se cruzasse aquela ponte, nunca mais sairia dali. Foi então que fiz a única coisa que me restava. Desviei bruscamente, saindo da estrada e invadindo o mato. O caminhão sacudiu violentamente, batendo contra galhos e pedras, até que, de repente, tudo escureceu. Acordei com o som de sirenes. Meu caminhão estava caído na beira da estrada original, a mesma de antes. Policiais e paramédicos me cercavam, perguntando o que havia acontecido. Eu tentei explicar, mas ninguém acreditou. Disseram que eu provavelmente cochilei ao volante e quase morri em um acidente. Mas eu sei a verdade. Sei que escapei por um fio. Porque até hoje, quando cruzo aquela estrada, vejo uma mala abandonada no acostamento. Sempre no mesmo lugar. Sempre esperando que alguém pare. A Chácara dos Esquecidos. Aceitei aquele trabalho sem pensar muito. O dinheiro era bom, e tudo o que eu precisava fazer era passar algumas noites vigiando uma chácara afastada, no interior. O dono, um senhor chamado Alfredo, explicou que o lugar pertencia à família há gerações, mas ficava muito tempo vazio. Meu serviço era simples: garantir que ninguém invadisse ou roubasse qualquer coisa. Cheguei lá numa quinta-feira à noite, com minha mochila e uma lanterna. O lugar era enorme, com uma casa de madeira no centro, um celeiro velho ao lado e árvores cercando toda a propriedade. Alfredo me entregou a chave, um radiocomunicador e disse: "Não saia depois da meia-noite. E se ouvir algo, finge que não ouviu." Aquilo me incomodou. Perguntei o que ele queria dizer com isso, mas ele apenas sorriu sem graça, entrou no carro e foi embora. A primeira noite foi tranquila. Dei uma volta pelo terreno, verifiquei as cercas e me tranquei na casa. O silêncio era absoluto, só o som do vento balançando as árvores e alguns grilos. Na segunda noite, comecei a ouvir coisas. Primeiro, passos do lado de fora. Achei que fosse um animal. Peguei a lanterna e olhei pela janela. Nada. Voltei a me deitar no sofá da sala, mas então ouvi um barulho vindo do celeiro, como se algo pesado tivesse caído. Peguei minha lanterna e saí para verificar. O celeiro era grande, com cheiro de madeira velha e feno úmido. Caminhei devagar, iluminando os cantos. Tudo parecia normal, até que vi pegadas no chão de terra. Pegadas frescas, mas não eram de botas ou sapatos. Eram descalças, pequenas, como as de uma criança. Um arrepio percorreu minha espinha. Engoli seco e segui as pegadas. Elas iam até uma parede e paravam ali. Fiquei paralisado. Como aquilo era possível? Não havia saída, nem escada, nem nada. Apenas um muro de madeira. Foi quando ouvi um sussurro atrás de mim. Girei a lanterna rapidamente. Nada. Meu coração martelava no peito. Saí do celeiro e voltei para casa, trancando a porta atrás de mim. Na terceira noite, as coisas pioraram. Eu já estava tenso com os eventos da noite anterior, mas tentei agir normalmente. Fiz a ronda pela chácara e voltei para dentro. Eram 23h47 quando ouvi risadas. Vinha de fora, perto das árvores. Corri até a janela e vi silhuetas no escuro, pequenas, se movendo entre as árvores. Não consegui distinguir rostos, apenas sombras. Peguei o radiocomunicador e tentei chamar Alfredo, mas só ouvia estática. A risada ficou mais alta. De repente, a porta da casa tremeu. Alguém, ou algo, estava tentando entrar. Minha respiração travou.
Fui para o quarto e tranquei a porta. Sentei no chão, segurando a lanterna com as mãos trêmulas. Os sussurros começaram. Vem brincar. Uma voz fina, infantil. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O som de pequenos pés descalços correndo pelo corredor. Eu estava sozinho. Eu tinha certeza. Fechei os olhos com força, tentando ignorar. E então, o radiocomunicador ligou sozinho. Uma voz rouca, distorcida, murmurou algo incompreensível. E depois, uma risada. Quando abri os olhos, a porta do quarto estava aberta. E bem ali, no escuro do corredor, algo pequeno me observava. Quando Alfredo voltou na manhã seguinte, me encontrou sentado na varanda, pálido e trêmulo. Você viu, não viu? Ele perguntou, sem surpresa. Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça. Ele suspirou, acendendo um cigarro. Há muito tempo, crianças viviam aqui, mas foram esquecidas. E agora, elas querem companhia. Joguei as chaves no chão e fui embora, jurando nunca mais voltar. Mas às vezes, à noite, ainda ouço aquelas risadas. A última rota. Ser motorista de ônibus nunca foi o trabalho dos meus sonhos, mas era o que pagava minhas contas. Meu turno começava às 5 da tarde e terminava por volta da meia-noite. Sempre fiz a mesma rota, passando por bairros afastados da cidade e estradas quase desertas. Naquela noite, tudo parecia normal, até a última viagem. O ônibus estava praticamente vazio. Havia apenas um senhor de idade sentado na frente, uma mulher com um bebê no meio e um adolescente dormindo no fundo. O silêncio era quebrado apenas pelo som do motor e pelo zumbido fraco da iluminação interna. Olhei pelo espelho retrovisor e percebi algo estranho. Havia um homem de pé, no fundo do ônibus. Franzi a testa. Eu tinha certeza de que não havia ninguém ali antes. Talvez eu não tivesse notado quando ele entrou. O problema é que ele não se mexia. Apenas ficou ali, imóvel, de costas para mim. Continuei dirigindo, tentando ignorar a sensação ruim que se instalava no meu peito. Passei por um ponto e parei para deixar a mulher descer. O bebê dela começou a chorar de repente, como se estivesse assustado. Assim que ela saiu, o choro cessou. Olhei de novo pelo retrovisor. O homem ainda estava ali. Só que agora, estava virado para mim. Minha garganta secou. Seus olhos eram fundos e sua pele estava pálida, quase sem vida. Eu sabia que algo estava errado. Meu instinto gritava para não continuar aquela viagem. Ei, amigo, vai descer em algum lugar? Perguntei, tentando manter a calma. Nenhuma resposta. O idoso na frente se remexeu no banco, parecendo inquieto. O adolescente no fundo acordou de repente, olhando para os lados como se tivesse tido um pesadelo. Acelerei um pouco, querendo terminar logo aquela rota. Mas o clima dentro do ônibus ficou cada vez mais pesado. O ar parecia denso, difícil de respirar. As luzes piscaram levemente. Olhei de novo pelo espelho. O homem estava mais perto. Agora, a poucos assentos de mim. Eu não o vi se mover. Ele simplesmente estava ali. Um arrepio percorreu minha espinha. Senhor, se não vai descer, vou precisar encerrar a rota. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Nada. Foi quando ouvi um barulho alto atrás de mim. Algo caindo no chão. Virei rapidamente e vi o idoso caído no corredor, como se tivesse desmaiado. O adolescente gritou. Parei o ônibus bruscamente e corri para ajudar. Senhor, o senhor está bem?
Ele abriu os olhos devagar, mas seus olhos estavam pretos, completamente negros. Minha respiração travou. Dei um passo para trás e, naquele instante, senti algo se aproximando. Um ar gelado roçou minha nuca. O homem estava bem atrás de mim. Não aguentei. Corri para a cabine, tentando ligar o ônibus de novo. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui girar a chave. O motor morreu. O adolescente soluçava de medo no fundo. Olhei pelo espelho e vi o homem parado no meio do corredor. Ele sorriu, mas seu sorriso era errado, largo demais para ser humano. De repente, ele se moveu. Não andou. Apenas apareceu na minha frente. Meus olhos se arregalaram. Senti uma força me puxando para trás, um peso invisível pressionando meu peito. O ônibus inteiro tremeu. E então, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava no acostamento da estrada, sozinho dentro do ônibus. O relógio marcava 3h33 da manhã. O idoso, o adolescente, o homem, todos tinham sumido. Olhei para o banco onde ele estava sentado. Havia algo lá, um bilhete amarrotado. Tremendo, peguei o papel e li as palavras escritas com uma caligrafia trêmula. Essa não foi sua última rota, ainda. O hotel que nunca existiu. Sou motorista de ônibus de viagem há mais de 15 anos. Já transportei todo tipo de passageiro e percorre estradas que muitos evitariam até de carro. Mas nada se compara ao que vivi naquela noite. O que aconteceu não foi um sonho, nem um delírio. E até hoje, quando lembro, sinto um arrepio gelado percorrer minha espinha. Era para ser uma viagem comum. Eu tinha saído de uma cidade pequena no interior com destino à capital. O ônibus estava quase cheio, e os passageiros cochilavam sob a iluminação fraca das lâmpadas internas. A estrada era longa e deserta, cercada por árvores altas e um silêncio absoluto. O único som era o ronco do motor e, de vez em quando, o farfalhar das folhas quando o vento batia. Depois de horas dirigindo, comecei a sentir o cansaço pesar. Meu auxiliar, que costumava se revezar comigo, tinha passado mal naquela noite e não pôde trabalhar. Eu estava sozinho e precisava encontrar um local para descansar antes de continuar a viagem. Foi então que vi a placa, Hotel Estrada Real, 5 quilômetros. Achei estranho, pois nunca tinha ouvido falar desse hotel, e já havia passado naquela estrada dezenas de vezes. Mas o cansaço falou mais alto, e decidi parar. Ao chegar, vi um prédio antigo, mas bem conservado. As luzes estavam acesas, e uma recepção simples ficava logo na entrada. Avistei um homem de terno escuro atrás do balcão, que me olhou com um sorriso cortês, mas sem demonstrar muito entusiasmo. Os passageiros acordavam aos poucos, alguns saindo para esticar as pernas, outros indo direto para seus quartos. Tudo parecia normal, até que comecei a notar os detalhes. Não havia nenhum outro veículo estacionado ali. Nenhum carro, nenhum outro ônibus. O lugar era grande, mas não se ouvia barulho de outros hóspedes. Apenas um silêncio incômodo, como se estivéssemos isolados do mundo. Depois de entregar as chaves aos passageiros, fui até meu quarto, um aposento simples, mas confortável. O colchão era macio e o ar estava fresco, mas algo parecia errado. O espelho no canto refletia a luz de maneira estranha, quase como se a imagem tremesse levemente. A televisão, quando ligada, mostrava apenas estática, e as cortinas, mesmo fechadas, pareciam se mover sozinhas. Já estava deitado quando ouvi a primeira batida na porta. 3 batidas secas, lentas, como se alguém estivesse testando minha paciência. Levantei, abri, e não havia ninguém. Apenas o corredor vazio,
iluminado por lâmpadas amareladas. Fechei a porta, respirei fundo e tentei ignorar. Mas as batidas voltaram, agora mais fortes. Abri de novo, e dessa vez vi uma mulher parada no final do corredor. Usava um vestido branco antigo, quase amarelado, e tinha os cabelos longos caindo sobre o rosto. Fiquei paralisado. O jeito como ela estava ali, imóvel, olhando na minha direção, mas sem fazer nenhum som, me fez gelar. Fechei a porta na mesma hora e travei a fechadura. Meu coração estava disparado e o suor escorria pela minha testa. Peguei meu celular, mas não havia sinal. Nenhum ícone de rede, como se eu estivesse completamente desconectado do mundo. Foi quando ouvi as vozes, baixas, sussurradas, parecendo vir do corredor e das paredes ao mesmo tempo. Palavras desconexas, frases sem sentido, como se algo tentasse se comunicar, mas sem conseguir formar uma linguagem compreensível. Saí do quarto sem pensar duas vezes. Corri pelos corredores, que pareciam infinitos. A recepção estava vazia. O recepcionista tinha sumido, e não havia nenhum sinal dos passageiros. Nem mesmo o ônibus estava mais no estacionamento. Foi então que percebi algo terrível. As janelas não mostravam nada. Nenhuma estrada, nenhuma árvore. Apenas um breu absoluto, como se o hotel estivesse flutuando no meio de um vazio sem fim. Desesperado, comecei a abrir portas aleatoriamente. Cada uma levava para um lugar diferente. Algumas davam para corredores idênticos, outras para quartos vazios. Em uma delas, vi um dos meus passageiros sentado na cama, balançando o corpo para frente e para trás, murmurando algo baixinho. Quando cheguei perto, ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam completamente negros. Corri sem olhar para trás. Meu corpo inteiro gritava para sair dali. Encontrei uma porta no final do corredor e a arrombei com o ombro. Do outro lado, eu estava de volta ao ônibus. Mas não era possível. Eu sabia que tinha saído, que tinha entrado naquele hotel. Olhei para os passageiros. Todos dormiam, como se nada tivesse acontecido. O motor estava ligado. O relógio marcava o mesmo horário de quando parei pela primeira vez. A estrada estava escura, mas reconheci o caminho. Não havia hotel, nem placa, nem nada. Acelerei o mais rápido que pude, sem olhar para os lados, sem questionar. Quando finalmente vi um posto de gasolina, parei e saí do ônibus. O frentista me olhou estranho quando perguntei sobre um hotel na estrada. Aqui nunca teve hotel nenhum, moço. Essa estrada só tem mato.